Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13. Eia agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Oremos ao Senhor neste momento, meus queridos irmãos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno amado Pai, Deus de graça, Deus de maravilha, Deus santo, eis aqui a tua mensagem, Pai, que foi lida neste momento, Papai. Nós pedimos ao Papai querido, fala conosco, Pai, pois a tua igreja te ouve, meu Deus. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos e irmãs, podem se assentar nas palmas bem altas. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos nesta campanha, nos projetos nas mãos de Deus. Sempre quando vai findando o ano, quando inicia o ano, vemos esses projetos, essas campanhas, meus projetos nas mãos de Deus. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Outro dia errei e falei 12 meses de clamor, imagina. Benção também, né? 12 meses de clamor, mas que seja 12 meses de vitória também. 12 meses de clamor para 12 dias de vitória. Aí não, glórias a Deus. E são campanhas boas, meus irmãos, porque estamos ali aplicando a nossa fé. E tudo que aplicamos a nossa fé agrada a Deus. Quando aplicamos a nossa fé, logicamente, no Senhor, em buscar a presença dEle, em consultar ao nosso Deus. Deus, Ele contempla a nossa sinceridade quando aplicamos em buscar a Ele, em entender o que Ele quer de nós. Porque terrível é o homem que segue da sua própria maneira, que não consulta a Deus, que diz que não precisa de Deus. Vemos pessoas até financeiramente bem, pessoas empresárias, pessoas que têm várias conquistas, e por aquela pessoa conseguir essas conquistas, sem servir a Deus, sem ser cristão, a pessoa diz: olha só, com o meu intelecto, com a minha inteligência, com todo o conhecimento adquirido, eu consegui com o meu suor, com o braço, passei madrugadas estudando, passei madrugadas me aplicando na minha empresa, e olha só hoje tudo que eu tenho. Que Deus, isso foi tudo eu que consegui. Assim pensa o homem, mas nada o homem consegue se não for pela permissão de Deus. Nada o homem conquista se não for pela permissão de Deus. Engano do homem achar que por ter riquezas está tudo certo, porque a graça comum de Deus alcança a todos. O que seria a graça comum, irmão Elton? Vou explicar para ti. Da descendência de Caim, houve homens que eles foram pioneiros nas suas áreas. Houve um homem que ele foi o pioneiro nos instrumentos musicais. Ele construiu o primeiro instrumento de corda. Então, por ele ser pioneiro na área dele, hoje nós vemos quando uma pessoa inventa algo novo, é pioneiro, a pessoa ganha muito dinheiro. E naquela época, pessoas que eram da descendência de Caim, houve um que foi o pai da agropecuária, que teve muitos gados, criação de gados. Houve outro que foi o pai da metalúrgica, que fazia muitos tipos de objetos, de prata, de cobre, enfim. E o pai ali dos instrumentos musicais. Só que esses homens não conheciam a Deus, mas foram homens que financeiramente foram prósperos. E aí como fica? Deus, a graça comum de Deus alcança a todos. Uma pessoa pode não servir a Deus e ser dono de uma empresa, de uma multinacional.
Só que através desta pessoa, Deus vai usar esta pessoa como canal de bênção para abrir portas de empregos para muitos. Então Deus tem um propósito em tudo. Agora a graça de Deus salvífica, que faz o cristão ter a oportunidade de ir morar no céu, esta graça é só para aqueles que aceitam a Jesus Cristo, que abandonam o pecado e recebem a mensagem da cruz. Quando falamos de planejar, vai muito além de simplesmente a vida financeira. Quando falamos dos nossos projetos, aqui tem irmãos e tem irmãs que têm diversos projetos. Pode ser uma porta de emprego, pode ser mudar de empresa, trabalhar no ramo a qual você fez um curso, uma faculdade, enfim. Mas quando falamos de projetos, tem a questão também da salvação da nossa família. Quando falamos de projetos, tem a questão de queremos ler mais a Bíblia, queremos orar mais, chegarmos mais perto de Deus. Quando se fala de projetos, são diversos. Terminar a casa que está lá em construção. Eu lembro, meus irmãos, quando eu mudei na casa atual, com meus pais, a casa ali não tinha lugar que era aquele, nem tinha piso ainda, era cimento, e subia aquele poeirão, meu Deus. E a gente mudou daquele jeito, e o projeto era o quê? Terminar a casa. A parede da cozinha, o pedreiro deixou, meu Deus, a parede estava tudo ondulada lá. Daí meu pai falou, vou arrumar essa parede. Eu, meu pai, mas você não é pedreiro, pai? Ele, não, Deus vai me dar graça. Eu falei, nossa, confesso que eu olhei aquela parede e a minha fé até, aleluia. Eu falei, pai, mas isso aí é só um milagre mesmo. Não é que Deus fez um milagre, se você for ver a parede lá de casa, tudo com os azulejos, coisa mais linda, ficou melhor do que a parede do banheiro que o pedreiro fez. Isso foi um projeto que meu pai colocou nas mãos de Deus e foi fazendo aos pouquinhos. Durou um ano para ele terminar de arrumar a casa, mas concluiu, porque Deus foi na frente. Tudo que nós colocamos Deus na frente, meus irmãos, dá certo. Tudo que nós colocamos Deus na frente, Deus vai falar, pode ir que eu sou contigo. Ou Ele vai falar, não vai. Aí se Ele fala, não vai, não faz isso que não vai dar certo, aí cabe a nós ouvirmos a Deus. Davi, meus irmãos, foi um homem segundo o coração de Deus. Teve as suas falhas, sim, teve os seus erros, mas era um homem que tudo ele consultava a Deus. Quando ele ia para uma batalha, ele dizia, Senhor, eu subo a tal cidade para conquistar. Não, Davi, espera um pouquinho. Daqui a pouco Davi falava com Deus, daí Deus, não, agora sim, Davi, agora pode subir que a cidade é tua. E Davi ia lá, conseguia conquistar a cidade, os inimigos perdiam, porque quando Deus fala, ele assina embaixo, vitória garantida. É interessante, meus irmãos, que às vezes quando Deus fala não, o homem quer falar sim. Deus fala espera, o homem fala não, agora eu vou ir. E na hora que Deus fala não, agora vai, e a pessoa fica, não, agora será que eu vou, será que eu não vou? Parece que nós somos do contra. Mas Deus está falando com alguém nesta noite, deposita tudo nas mãos de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará por ti. Que nem o povo de Israel. O povo de Israel tirou a paciência de Deus, e Deus falou, não vai conseguir mais entrar na terra prometida não. Esse povo é terrível, já. E para tirar a paciência de Deus, vai ter que provocar bastante a Deus. Mas Deus deu um basta e falou, vocês não vão entrar na terra prometida. Aí teve um grupinho lá que não, vamos sim, Deus falou que ia dar a terra, vamos fazer do nosso jeito aqui. Deus já tinha falado que a terra ia ser nossa, só que Deus tinha falado que não era para aquele povo ir aqui. Deus já não estava com aquele povo, e foi um grupinho para tentar conquistar a terra. O que aconteceu? Tomaram uma surra dos inimigos, porque Deus não estava com ele. Tem um louvor da harpa que diz assim, meus irmãos, se Cristo comigo,
vai, eu irei e não temerei. Tem pessoas aqui que Deus está falando para você avançar, para você seguir com os seus projetos. Só que a chance, na ótica humana, a chance de dar certo é mínima. Mas se Deus está falando, vai. Se Deus está falando para você ir, não tema, meu irmão, não tema, minha irmã. Às vezes nos encontramos em situações: ah, Senhor, mas será que eu vou conseguir aquela vaga de emprego? Tem 1000 pessoas para aquela vaga de emprego. Só que a gente esquece que a gente é filho do Pai. Logicamente, se a pessoa não estudar, né? Não, eu sou filho do rei, eu vou lá sem estudar. O pessoal se matando de estudar, a gente vai sem estudar. Não, Deus vai abrir a porta para mim. Não, é assim também. Mas se você está se esforçando, você tem que crer que Deus tem o melhor para ti, meu irmão. Que Deus tem o melhor para ti. Nós vemos aqui no livro de Tiago sobre a falibilidade dos projetos humanos. Pessoas que dizem: hoje, amanhã nós vamos para tal cidade, vamos passar determinado tempo nessa cidade e vamos fazer acontecer, hein? Vamos contratar pessoas, vamos construir, vamos ganhar muito dinheiro. E falar de Deus, se Deus quiser, não tem nada disso. Aqui Tiago dá um exemplo de pessoas que planejam sem colocar Deus na frente, sem até menos pensar em Deus. Jesus, ele certa vez contou uma parábola, meus irmãos, porque havia 2 irmãos que um estava brigando com o outro por conta de herança. Aí chegaram para Jesus, um e disse: ó, Jesus, fala para o meu irmão repartir a herança comigo. Aí Jesus falou: mas quem me colocou por juiz de vós? Jesus não veio para isso não, para essa questão de briga, essa questão de avareza. Aí Jesus falou: acautelai-vos acerca da avareza, porque a vida do homem não constitui acerca do que o homem possui. Aí Jesus conta uma parábola de um homem que tinha uma plantação, tinha um celeiro, só que a colheita ia ser tão grande que aquele celeiro não ia comportar todo o mantimento. Então aquele homem arrazoou em si, pensou consigo: eu vou derribar esse celeiro, vou construir um maior, vou depositar tudo no celeiro e vou dizer para a minha alma: alma, pode descansar, pois tu tens bens para muito tempo, pode descansar, alma. Isso que ele tinha projetado, isso que ele tinha planejado. Não pensava no amanhã, não queria saber a vontade de Deus, não pensava em Deus. Muitas pessoas vivem hoje como se não tivesse que um dia prestar conta com Deus. Mas o que aquela parábola diz? Uma voz veio dizendo: homem, esta noite te pediram a tua alma, e o que tu tens preparado? Aquele homem não tinha nada preparado, meus irmãos. Hoje pessoas, quando você convida para ir para a igreja, às vezes a pessoa não tem tempo. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir, eu tenho que conquistar. Quando é nova, não, sou muito novo para servir a Jesus. Quando está na adolescência, não, agora não. Quando está na fase adulta, eu tenho que trabalhar muito, não dá para servir a Jesus. Quando chega na velhice, não, já estou muito velho para servir a Jesus. Aí lá no caixão já não tem como falar nada. Mas o dia de servirmos ao Senhor é hoje. O dia de lembrarmos o nosso Deus é hoje. Oh, calabai. O dia de colocarmos Ele em primeiro plano na nossa vida é hoje. O dia de você planejar, mas colocar Deus na frente dos teus projetos é hoje. Deus está falando com vidas nesta noite. Apresenta tudo diante dEle, coloca tudo diante do Senhor, que os teus planos vão se concretizar. Glória a Deus, aleluia. Tiago diz: não sabemos o que vai acontecer amanhã. A nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e desaparece.
por um instante. A nossa vida passa muito rápido, meus irmãos. O escritor de Salmo 90, Moisés, ele chega a dizer: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para eu alcançar coração sábio. A vida passa muito rápida, meus irmãos. E de fato, diante de uma vida que passa tão rápido, tem pessoas que se frustram, tem pessoas que dizem: nossa, como eu devia ter feito tudo diferente. Às vezes tem pessoas aqui que erraram em muitos pontos. Às vezes erramos, ou muitas das vezes erramos. Só que nós podemos fazer o hoje diferente. O remoer o passado. O irmão Elton, quando eu vim para a presença do Senhor, eu falava comigo: meu Deus, eu devia ter vindo para a presença de Deus bem antes. Quanto que meu pai chamava para ir para as vigílias, para ir nos cultos, eu não ia, rejeitava. Só que nós remoermos o passado não vai ajudar em nada, só vai fazer mal. Mas o Senhor, Ele vem trazer para nós que hoje nós podemos fazer diferente. Eu lembro, meus irmãos, que por um bom período da minha caminhada com Cristo, eu ficava falando: não, isso, aquilo não vai realizar na minha vida. Porque aquele negócio, você entra num propósito com Deus, você busca por uma semana, minha vitória vai chegar. Você busca por um mês, olha, a bênção está pertinho, eu creio. Aí você recebe ainda uma revelação, desse fala: ô glória, é semana que vem a minha vitória. Aí passa 5 meses, não, eu creio que a minha bênção vai chegar. 7 meses, não, até final do ano a minha vitória vai estar na mão. Aí vira o ano, não, eu creio. Daqui a pouco já começa a cair o semblante. Daqui a pouco o crente começa a murmurar. O crente começa a murmurar e não entende que Deus está provando. Deus, meus irmãos, Ele vai provar você antes de você receber a tua vitória. Por isso que às vezes tem um período, naquele momento Ele está ali todo animado: a minha bênção vai chegar. Nesse momento Deus está observando. Mas no momento que tudo parece, tudo diz que não, no momento que tudo está contrário, no momento que parece ser impossível, neste momento, como está a tua fé? Neste momento, você está murmurando ou está adorando? Pois o Senhor está somente te observando, está somente contemplando a tua vida. Bendizendo ou amaldiçoando, perseverando ou desistindo, como você fica diante da provação, meu irmão, nós estamos colocando os projetos nas mãos de Deus, mas é para colocar nas mãos dele e deixar nas mãos dele. Não coloca hoje, amanhã tira, coloca hoje, amanhã tira. Hoje fala: Deus é meu Senhor, amanhã começa a murmurar. Não, deixa na mão de Deus, confia nele, descansa nele, aplica a tua fé nele. Aleluia. A palavra do Senhor vem nos trazer para nós lançar sobre ele a nossa ansiedade, lançar tudo diante dele. Porque se a gente for entregar nele, a gente vai entregar e vai segurar com a outra mão. Se entrega na mão do Senhor, vai querendo tomar de volta. Agora quando ele joga, se eu jogar aqui, não tem como eu pegar. Só se eu jogar e já tentar pegar com a mão, não tem como fazer isso. Então Deus quer que a gente lança tudo diante dele. Lança toda a sua ansiedade, todos os medos, lança tudo diante dele. Irmão Elton, mas como passar por esse momento? São tantas incertezas, as dúvidas. Quando eu vou ver, a dúvida já está vindo na minha mente. O que é isso? Esses são os dardos inflamados do maligno que ele lança. Que seu filho vai vir para a igreja? Vai vir.
Porque você vai conseguir aquela porta de emprego? Não vai não. São os dardos que o inimigo fica lançando. Mas para isso, Paulo diz em carta aos Efésios: o escudo da fé é poderoso para apagar os dardos inflamados do maligno. Como rebater essas setas do maligno? É com o escudo da fé. É com a fé firmada, meus irmãos, do nosso Deus. É com esta confiança no nosso Senhor, que ainda que não vemos, ainda que não é palpável, ainda que não é visível aos olhos humanos, mas pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais nós temos que tudo que entregamos ao Senhor, tudo que apresentamos em cada campanha, através de cartinhas, através de votos, de propósitos com Deus, nós cremos que está tudo nas mãos dele, e que no momento certo a vitória chegou. Aleluia, glória a Deus. A vida passa rápido, meus irmãos, e quando deixamos o Senhor guiar nossas vidas, se torna uma vida mais proveitosa, uma vida melhor de se viver. A palavra vem nos trazer que no lugar de uma pessoa dizer, eu vou para tal lugar, vou construir, vou edificar, o homem deveria dizer, se o Senhor quiser, se vivemos, faremos isso ou aquilo. E às vezes falamos no automático, né? Ô irmão, você vai lá no culto? Não, se Deus quiser eu vou. Não porque às vezes a gente não quer ir, mas se Deus quiser. Ô irmão, você vai na confraternização da virada de ano? Não, eu vou lá na igreja, se Deus quiser. Se Deus não quiser me levar hoje, fala glória a Deus também. Aleluia, Senhor. Então quando nós entendemos que é tudo se Deus quiser, meus irmãos, as coisas fluem melhor. Às vezes, situações que passamos, às vezes um pneu que estoura na pista, quando está indo viajar, às vezes é um livramento de um acidente que estava lá na frente. Verdade, Deus. Às vezes uma coisa que dá errado, é permissão de Deus para nos conceder livramento. E às vezes a gente fala, meu Deus, a gente fica zangado, bravo, nossa, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo? Só que está tudo no controle do nosso Deus. Eu lembro que no ano mais ou menos de 2015 ou 2017, acho que 2017, na faculdade lá, nos chamaram para ir apresentar um projeto da faculdade lá nos Estados Unidos, em Pompano Beach. Aí no que eu recebi aquilo, eu lembro que eu era novo convertido naquela época, no que eu recebi aquilo, aquelas palavras, eu falei, nossa, eu tenho que dar um jeito aqui. Eu já saí um pouquinho lá da sala, liguei para minha mãe, recebi aqui uma proposta para estar indo viajar. Aí tem que dar algum jeito, tem que conseguir algum cartão de crédito aí para pagar essa viagem. Aí conseguimos falar com a minha tia falou que ia me ajudar a pagar. E ali eu voltei lá na sala e falei para a moça da faculdade, não, eu vou nessa viagem sim. Que dela, eu pensei comigo, é uma viagem, né, que eu vou apresentar um projeto da faculdade. Por que não daria certo, né? Só que nesse mistério você viu que não falei nada de ter orado a Deus, né? Aí comecei a pagar. Aí depois comecei a pagar e, oh Deus, abençoa. Na hora que faltavam uns 2 meses para viajar, fui em São Paulo, lá no consulado, para tirar o passaporte, o visto. Aí cheguei lá todo animado, suando frio lá na fila, lendo a Bíblia ali, a Bíblia de bolso. Aí cheguei para falar com o rapaz lá, algumas palavras, ele disse, nós somos muito rigorosos. E daí eu saí ali da fila e falei, mas o que será que aconteceu? Ele só falou isso, será que eu passei? Aleluia! Daí depois que caiu a ficha que ele tinha rejeitado o meu visto, eu falei, mas como assim, Deus? Eu estava vários meses pagando para essa viagem e não deu certo. Aí eu falei, não, vou conseguir o dinheiro para ir de novo tirar esse visto.
Aí tirei dinheiro de onde nem tinha e voltei lá um mês depois. Então faltava só um mês para a viagem. Eu fui tentar tirar o visto de novo. Aí falaram para mim, em poucas palavras, que eu tinha que esperar um tempo. Como meu visto tinha rejeitado recentemente, eu tinha que esperar um período de alguns meses para tentar de novo. Aí perdi dinheiro. Aí para ir na companhia para recuperar o dinheiro da passagem, não conseguiu recuperar tudo, né? O dinheiro do avião, enfim. No final só perdi dinheiro, meus irmãos, e não viajei. Só que se eu tivesse, antes de tudo isso, feito uma oração a Deus, antes de falar para a moça, não, eu vou nessa viagem, tivesse orado a Deus, talvez Deus já tivesse falado comigo antes. Glória a Deus. Meu servo, não é para ir lá, enfim. Aí eu me poupava de gastar dinheiro, poupava de ter que ir lá para São Paulo. Bom, eu tenho um passaporte, eu só tenho que conseguir agora um visto quando Deus preparar. Mas quando nós oramos, meus irmãos, muitas coisas são evitadas. Irmão Helder, mas por que você não conseguiu viajar? Deus tinha um propósito, meus irmãos. Deus tinha um propósito dele. Glória a Deus. E nós temos que entender, aleluia, que nada nós precisamos fazer ali. Não é agora, é falar agora, não falar não. Antes de eu falar qualquer coisa, antes de eu assinar algum contrato, antes de eu fazer algo, eu vou consultar a Deus. Glória a Deus. Não é o homem que manda na nossa vida, não tem que ser agora, tem que fazer agora, não. O crente não é assim, não. Nós primeiro oramos, nós primeiro buscamos a presença de Deus. Então, se Deus trouxer a paz no nosso interior, nós fazemos, senão não. Senão não. Nós temos o Espírito do homem. E o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito, e o Espírito Santo fala no nosso espírito. Então quando nós oramos, ainda que não esteja um profeta do teu lado, mas o Espírito Santo está dentro de ti, a palavra de Deus está contigo, e é só você orar, que se for para você fazer, Deus vai trazer a paz no teu ser, Deus vai falar no profundo, e você vai saber que é Deus falando contigo. É isso, queremos ter os nossos projetos realizados, queremos, meus irmãos, ter realizações na nossa vida, é apresentar tudo diante de Deus, e não peça coisas pequenas, peça coisas grandes, sonhe grande, apresente tudo diante de Deus, e confie no Senhor, porque o inimigo do homem é o tempo, meus irmãos. O inimigo do homem é o tempo. O homem às vezes vence tantos obstáculos. O crente às vezes vence tantas coisas. Às vezes é humilhado no trabalho, vence esse momento difícil. Às vezes passa um momento de calúnia, vence aquele momento. Passa por tentações e vence. Mas quando chega o inimigo, que é o tempo, tempo de espera, aí o tempo é o que pega o crente, porque as promessas estão de pé. Tem promessas que o Senhor fez para mim, meus irmãos, 5 anos atrás, que está se cumprindo hoje. Outras o Senhor fez semana passada, se cumpriu. Pode dizer, né, que tem promessas que o Senhor faz hoje, amanhã já cumpriu. Glória a Deus. Mas tem coisas que demoram. Às vezes você fala, tanto que eu tenho orado pelo meu filho, todo ano eu faço a campanha, meus projetos, eu coloco lá o nome do meu filho em primeiro lugar no meu projeto, salvação do meu filho, do meu esposo, da minha esposa. Vira ano, ele continua ali na mesma, mas não está na mesma. Deus está trabalhando. Eu digo que não está na mesa porque a minha mãe mesmo sempre tem orado pela minha mãe, e passava ano, entrava ano, e ela nada de querer aceitar Jesus, mas daqui a pouco começou a ir um dia na igreja, daqui a pouco ia mais um dia, ia numa festividade. Aí Deus é tão lindo, meus irmãos, que Ele fez um mistério. Tem uma irmã, a irmã Jandira, senhorinha, que ela está não está conseguindo andar muito, graças a Deus já está andando, mas não consegue mais andar sozinha para ir na igreja. Aí
o meu pai ficou de buscar ela para levar na igreja 2 vezes na semana. Só que para o meu pai não levar ela sozinho, aí quem está junto lá? A minha mãe. Aí a minha mãe começou a ir 2 vezes por semana na igreja. Aí agora minha mãe já está indo até com meu pai. Meu pai vai dar ceia, minha mãe vai junto quando vai dar ceia nas casas. E Deus está trabalhando. Assim também é na nossa vida, dos nossos familiares. Ainda que nós não vejamos com os nossos olhos visíveis, Deus está trabalhando nos mínimos detalhes. Aleluia! Que possamos, para finalizar essa mensagem, que possamos, meus irmãos, colocar Deus na frente de tudo, sermos dependentes de Deus, para tudo. Sabe, às vezes tem pessoas que dizem, sabe que era exagero, antigamente os crentes, que orava para tudo, para tudo eles oravam, só faltava orar, tomar banho. Senhor, deixa eu orar, Senhor, posso tomar banho hoje ou não? Às vezes tinha os exageros, né, meus irmãos? Só que os extremos, é complicado os extremos, mas se for ficar com o exagero do extremo da oração, é melhor do que o exagero do não orar. Deus. Eu lembro certa vez, uma irmã, ela disse que ela estava na frente da obra ali, do conselho lá da igreja, quando ela congrega, e ela disse que falou ali para o pastor dela, vamos estar orando aqui para antes de começar a reunião. Aí o pastor falou para ela, não, a gente já orou muito, oramos demais. Ela falou, não, mano, o que é isso? Se não vai ter oração, então já pode me tirar desse conselho aqui, que sem oração não vai. E é assim, tudo na nossa vida tem que ser na base da oração, para que nós possamos avançar. Um Deus que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, Ele sabe o que nos espera à frente, e Ele tem o melhor para nós. Entrega tudo diante de Deus, apresenta os teus projetos e peça grande. Tem uma história que fala de um irmão que ele pediu um fusquinha, nada contra o fusquinha, né? Ele pediu um fusquinha bem velhinho. Senhor, me dá um fusquinha, né, para ir na igreja. Eu não tenho nenhum veículo para ir na igreja. Pode ser um fusquinha, Senhor, bem velhinho, né, só para ir na igreja. Aí o Senhor atendeu conforme o pedido dele, e deu um fusquinha velhinho para ele. Aí todos os dias que ele ia na igreja, os irmãos tinham que ajudar ele a empurrar o fusca. Aí ele começou a falar com Deus, Deus, mas que bênção é essa? Isso não é bênção não, um fusquinha desse. E o Senhor falou com ele, mas foi assim que você pediu. Então às vezes a gente fala, não vou pedir coisa grande para Deus não, senão Deus vai achar que eu sou avarento. Deus conhece a cada coração, meus irmãos, e sabe da nossa necessidade quando nós pedimos algo pela necessidade. Se você pede no teu projeto um carro bom, é porque você quer o conforto para ti e para a tua família, até mesmo para levar irmãos na igreja para fazer a obra. Deus sabe do coração de cada um, tudo o que você pede, aleluia, a casa própria que você tem pedido ao Senhor. Por isso peça com fé, peça o melhor para Deus, porque o nosso Deus é detalhista. Olha o corpo humano, quando você estiver lá no espelho, olha um pouquinho para você e começa a ver como Deus é detalhista, meus irmãos. E sobre o corpo humano interior, por dentro, eu não pesquiso muita coisa de medicina, mas o pouco que a gente vê, o coração, tudo, meus irmãos, é tudo perfeito. A forma que Deus fez, o nosso Deus é detalhista. Você acha que Ele não vai trabalhar com detalhes no teu projeto? Você acha que Ele vai entregar de qualquer jeito? Não recebe? Não, Deus, meus irmãos, Ele é detalhista e Ele está preparando tudo nos mínimos detalhes. Eu venho dizer, apresenta mesmo Ele. Peça com fé, peça mesmo nos mínimos detalhes, que Ele fará acontecer. Para finalizar, eu ia finalizar já, mas o Senhor me fez lembrar de um caso de um professor meu,
que ele disse que ele foi mudar de cidade para fazer a obra, que ele é pastor também, e ele foi para Cosmópolis. E antes dele ter ido para Cosmópolis, teve um dia que a filhinha dele estava na casa lá de uns amigos deles, e a filhinha dele começou a brincar na banheira. Era uma casa chique, né? Qualquer casa que banheira, né? Na minha casa não tem, aleluia. E ali a menina começou a brincar naquela banheira, e depois começou a falar: pai, eu quero casa com um bacião. Ela chamava de bacião a banheira. E o pai falando para ela: não, filha, mas isso é só coisa que tem na casa de pessoa rica. Eles mudaram de cidade, só que eles não estavam conseguindo achar uma casa para morar. E ali, pesquisando tantas casas para morar, umas casas econômicas, e ali até que apareceu uma irmã, ficou sabendo que ele estava, esse pastor, esse professor meu, pastor, estava procurando uma casa. E essa irmã conversou com uma família, e essa família falou: olha, nós temos uma casa para alugar. Na verdade a gente não ia alugar, mas a gente está precisando que alguém fique lá, então a gente vai fazer um preço legal para eles. A gente vai fazer por 1.200 mais ou menos, um preço bom para eles. Aí aquele irmão, com a esposa, a filha, foi lá para ver a casa. Na hora que ele viu a casa, ele falou: meu Deus, não precisava de tudo isso, meu Senhor. Porque era uma casa de rico mesmo, meus irmãos, uma casa enorme, a casa que o aluguel certamente seria mais de 5.000. Só que daí o dono ali deixou por 1.200, falou: não, só para ficar aí na casa mesmo, para cuidar da casa. E na hora que ele foi no banheiro, o que ele viu lá no banheiro daquela casa? Um bacião, aleluia, que a filhinha dele queria, e Deus preparou até a banheira lá para a menina. Para você ver como Deus é detalhista. E às vezes as crianças, né, às vezes acaba sendo mais detalhista que a gente, né, nos pedidos, né? Porque às vezes a gente vai crescendo e vai começando a entrar as dúvidas: será? Não, mas isso é muito grande, isso é impossível. Mas creia que Deus, o impossível, inclusive o impossível só Deus pode fazer, e o impossível Ele fará sobre a minha e sobre a tua vida. Quem crê assim recebe essa mensagem.